A luta para estabelecê-los firmemente na consciência dos indivíduos e dos povos passa obrigatoriamente por processos educativos. Só assim é possível formar para a cidadania com possibilidade de construir uma sociedade mais democrática e justa. Convictos dessas certezas e compromissados com a educação para nunca mais, damos início à aula inaugural do primeiro curso de especialização em Direitos Humanos para educadores do ensino da cidadania. De Vila Lobos, nosso grande amigo, seja bem-vindo, a casa é sua, não faça cerimônia, vá pedindo, vá mandando, seja seu tudo que tenho de meu, e mais a divina graça. Amigos, sejam bem-vindos. Receberemos então o coordenador e professor, o Dr. Carlos José Cordeiro, que irá dar uma breve palavra, e posteriormente também a professora Cláudia Carvalho Gomes. Esses dois fizeram esse sonho deixar de ser uma teoria e virar hoje uma prática, para que lá na frente possamos ter praxis docente onde estivermos sobre educação em direitos humanos. Tem lá no curso de Direito, na Faculdade de Direito, da multidisciplinar. Então nós temos professores da área da educação, da história, da geografia, psicanalista. Clima de Carlos Alberto Pinto Fonseca, transcrição de André Durval. Ao cair de uma tarde. Ao cair de uma tarde linda, uma estrela pura surgiu no céu. Os teus olhos também brilhando, uma estrela mais pura eu vi nascer. Ao cair de uma tarde linda, uma estrela pura surgiu no céu. Os teus olhos também brilhando, uma estrela mais pura eu vi nascer. Ao cair de uma tarde linda, uma estrela pura surgiu no céu. Nos teus olhos também brilhando, uma estrela mais pura eu vi nascer. Bom, inicialmente, eu quero dizer, em nome da Universidade Federal de Uberlândia, dizer as boas-vindas, que foi cantada para vocês por um dos nossos mais longínquos, importantes e bonitos e admirados projetos, que é o nosso coral. A Universidade Federal de Uberlândia, ela é signatária da Rede Nacional de Formação de Professores, formação inicial e continuada de professores da educação básica da rede pública, fazendo então um levantamento daquilo que nós poderíamos organizar, desde os processos seletivos, porque é importante que se tenha transparência, que todas as pessoas que estão, as 17 mil pessoas que fazem parte do programa de formação continuada da UF, todas elas foram Então, quando o professor selecionadas Carlos nos procurou, então, com a ideia de como é que a universidade, a partir das suas unidades administrativas, elas poderiam contribuir para que a FADIR, a partir desse grupo que ele montou, pudesse contribuir com a formação continuada de professores que atuam na educação básica a partir dessa discussão da educação em direitos humanos. Recolher cada bago do trigo,
Você vai falar daqui. Fazemos um diálogo. Ouvi professores de várias áreas. Professor de filosofia, professora de arte, professor de educação física. Já me preocupou um pouco o professor de educação física. Eu pensei, ele vai dizer assim, o professor Emerson está precisando de alguns exercícios. O de filosofia vai dizer exercícios filosóficos. A de história, de geografia, de matemática me intrigou. Profundamente. Então, diante dessa plateia eclética, pensar direitos humanos. Há uma frase sobre Balestreri, acho que os senhores estão vendo, eu não estou, mas os senhores estão vendo, a importância de se humanizar para pensar direitos humanos. E diálogo. Diálogo, o Etmo, tem professora de português, eu vi aqui, o Etmo, o início da frase diálogo vem de atravessando a razão. Atravessar a razão. Algo que perpassa, algo que não é autoritário, algo dialógico. E só pode se pensar em direitos humanos não sendo autoritário. No momento em que se coloca uma verdade como posta, tenho dúvida se é verdade. E muito menos se é coerente. Por quê? Porque sem história, nós não somos ninguém. O homem sem história é alienado. Todos os processos ditatoriais do mundo amputa a história. Por quê? Exatamente para que não pense a trajetória do humano, e sem a trajetória do humano não vai se requerer direitos, não vai se reivindicar. No máximo pode ser um humanoide, mas não é jamais um humano. Aí, aliás, uma provocação de início. Ninguém nasce humano. Alguém nasce humano? Ninguém nasce humano. Se tiver um, entre aspas, humano, por acaso, e for a mãe morrer num acidente aéreo, por hipótese, e sobreviver, se ele sobreviver, ele vai captar aquela cultura animalesca. O humano se faz, se conquista. Isso que é importante. Quando se fala em direitos humanos, se fala em conquista histórica. E somos atores dessa conquista. E cada um de nós é que vai movimentar esse cenário. Disseram a irmã Dulce, certa feita, o que a senhora faz? A senhora sozinha, frágil. A senhora não vai conseguir coisa nenhuma. A senhora é uma gota d'água no oceano. Ela disse, sou mesmo. Só que o oceano sem mim não é o mesmo oceano. O oceano sem os senhores não é o mesmo oceano. Os alunos, aqueles que os senhores tratam, depois de uma visão de direitos humanos, os senhores não serão mais os senhores. Nós vamos desconstituir os senhores. Jacques Derrida tem uma obra, A Arte de Desconstruir, a ideia é desconstituir. E é algo interessante, porque os senhores são desafios para nós. Porque, principalmente na área do direito, é tudo certinho. Há muito. Há um engessamento muito grande que está se perdendo agora com palavrão. Chama-se pós-positivismo, porque a gente inventa pós para tudo. A gente não sabe nem o que é a modernidade, já somos pós-modernos. Diz Milor Fernandes que a melhor maneira de definir pós-modernidade, por exemplo, é um homem levantar a tampa do vaso e ela não parar sozinha, ele tem que segurar uma mão e a outra tampa do vaso. Dizer que isso que é pós-moderno. Nós não sabemos nem o que é moderno, estamos inventando pós. E no direito está essa pós também para tentar desengessar. E o que é que quer com isso tudo? Humanizar. Tratar com humanidade. E precisamos nos humanizar. Se nós olharmos o outro, nós, com o nosso suposto saber, olhando o outro da altura da nossa cátedra, nós não estamos enxergando o outro. Nós estamos enxergando a figura narcísica de nós mesmos. Isso que é importante.
Nós devemos nos medir como seres humanos, com diferenças como ser humano, mas não com diferença para conquistar direito. Nós, quando se fala em direitos humanos, de toda sorte, não devemos ficar com o chapéu na mão como nós fôssemos pedintes. É muito interessante na minha condição de cego. O senhor quer se locomover? Não, eu quero que você me ajude porque eu tenho uma tara especial por ser ajudado. Um dia uma pessoa me disse, o senhor não viu um detector de metal? Eu disse, não, eu sou masoquista, eu adoro bater para sentir como é que funciona. E daí por diante, será que esse ser parou para se colocar no lugar daquele outro? Será que ele teve um pequeno exercício de humanidade? E é essa a proposta desse curso. Teórico também, mas uma proposta de descortinar esse véu do ser. Como diz Balestreri. Se não nascemos humanos, nós aprendemos. Nelson Mandela tem uma frase interessantíssima. Ninguém aprendeu a odiar. Ninguém nasceu odiando, desculpa. Aprendeu a odiar. Se alguém aprendeu a odiar, ele também pode aprender a amar. Então os senhores são pessoas diferenciadas que estão aqui. Os senhores não são qualquer um. Os senhores estão preocupados para além dos senhores. Salário de professor, isso é piada. Cá para nós. Se professor vivesse de salário, se filósofo vivesse de salário, nós estávamos com estes seres fora do contexto. Aliás, hoje tudo é números. Eu achei muito interessante a apresentação do meu querido amigo Carlos. Olha, eu não vou colocar a sua produção científica, que hoje é número. Você chega e fala assim, doutor, mestre, com 50 livros publicados. Hoje tudo é número. Os direitos humanos não é essa estatística, essa questão de numerologia, sem nenhuma outra conotação. Direitos humanos é exatamente a ética. A busca de educação em direitos humanos é a busca ética. E, aliás, o que é ética? Coisa interessante, pensar sobre ética. Aí há um professor de filosofia, ou mais de um, não sei, mas um pelo menos, disse, me causou bastante embaraço, porque se eu estiver incorreto, eu já vou perder a credibilidade desde o início. Um dia me apresentaram, jurista, psicanalista, eu disse, faltou um adjetivo. Qual? Vigarista. Então eu já vou colocar esse adjetivo logo para me safar a tempo. Amores. Quando se pensa em ética, se pensa em amores. Amores reais. 3 viés para se pensar este amor. Amor platônico. Aquele amor que remonta ao desejo. E o desejo só é desejo enquanto não tem. Quando tem, nasce outro desejo. Vamos pensar no menino, para não chamar a responsabilidade para nós. Vamos ser inteligentes, vamos botar aqui só no menino. Pai, mãe, eu quero esse brinquedo. Meu filho, no Natal, ele ganha um brinquedo. Ele brinca, pega-o, põe no baú dos desejos satisfeitos. Acabou. Esse amor platônico é amor de desejo, é amor de falta. É o amor que gera hoje consumo. É o amor que coisifica o outro. Essa é uma ética de coisificação. Direitos humanos não é isso. É exatamente não coisificar o outro. É ver o outro um espelho meu. Não para dizer se há alguém mais belo do que eu. Aliás, se eu fosse fazer isso, eu estava perdido. Primeiro que eu não me enxergo. E aliás, há uma grande vantagem não enxergar. Eu não envelheci nunca. Ninguém tem esse privilégio. Segundo, nunca vi minha mulher de cara feia. Algo fantástico. Tá? Verdade, disse uma professora. Então, quando se olha o outro coisificando-o, é um amor
de desejo. Amor de desejo, satisfeito, acaba. E às vezes a gente desdeseja. Né? Nem chega a ir ao fundo do desejo. Então é importante um desejo, sim, como os senhores estão aqui, é muito importante esse desejo. Mas é preciso pôr, talvez, um ingrediente de Aristóteles. E qual é a concepção de amor para Aristóteles? Já que nós estamos falando de humano, qual é, para o Aristóteles, a concepção de amor? A alegria. É gostar do mundo como ele é. Mas sem modificá-lo? Não, pelo contrário. Gostar como ele é e se empenhar para que ele melhore. Esse é o papel do curso e o papel dos senhores e o nosso papel. Tem pessoa que não gosta de nada. Como é que você está, fulano? Nasci mal. Hoje eu estou péssimo. E amanhã eu disse, se Deus quiser, você estará no cemitério. Um dia uma pessoa me disse, mas você está dizendo isso? Não, eu estou antecipando o seu sofrimento. Se está tudo tão ruim, por favor, morra. Mas não está tão, então você é vitimizador, não é? Que quando tem muito aqueles que gostam de contar histórias para nós, para a gente se condoer, e quando a gente vai ajudá-lo de verdade, ele já está contando a história para outro. Direito humano é ver essa diversidade, compreender essa diversidade, porém, se colocar diante dessa diversidade. E vem um terceiro amor, vamos chamar de amor-acolhimento, que a professora Gláucia e o professor Carlos hoje deram um exemplo concreto. Quando um ou dois não estavam matriculados e eles abriram essa possibilidade. Esse é o amor que enxerga o outro em si e a si no outro. Esse é o ponto. Não ver um direito do outro. Ah, o ceguinho, coitado do ceguinho. Não é, ninguém está pedindo piedade, não. Está se querendo direitos humanos. Ah, isso é possível, vamos ver se tem verba. Aliás, Estado, quanto a direitos humanos, as autoridades em regra são as que mais contrariam os direitos humanos. São os movimentos sociais que os senhores vêm todos praticamente engajados, esse sim que reivindica direitos humanos. Direito humano custa caro, entre aspas. Estado gosta de petrolão, mensalão, sem vergonhão. Por exemplo, há uma decisão recente do Supremo, isso aqui está no YouTube, ministro Lewandowski, que me perdoe, presidente Supremo, há uma lista de trabalho, lista do trabalho sujo, aquele análogo a escravo. Desde 2004 vem se colocando no Ministério do Trabalho e Emprego essa lista, daqueles bons empregadores, sabe, que faz a escravidão pós-moderna, que o sujeito entra e já fica devendo tudo, ele respira, tem que pagar, para a fazenda do pós sem vergonha. E o que acontece? Essa lista vinha desde 2004, fantástica. 2013, meus amigos, se fez uma portaria ou uma resolução, uma dessas normas interministerial, Ministério da Saúde, coisa do gênero, enfim. 2013. 2014 se descobriu o petrolão. E não tem nenhuma empresa envolvida ali, né? A gente sabe, imagina. Empresa do Brasil não é corrupta. Nenhum. E mais. Quando se criou, em 2014 se criou uma associação brasileira de incorporadoras e construtoras. Interessante, né? Isso foi em outubro de 2014. E o mais interessante, que antes das férias do Supremo, entraram com ação dizendo, olha, se não tem lei anterior, não pode ter essa lista. Esse é o direito apartado da justiça, que não é humano, que é formal, desumano. E caiu para o presidente como regime de urgência, não sei porquê, está desde 2004, ficou urgente, né? E ele disse, realmente, se não tem lei, não pode manter essa lista. Os senhores entram hoje no site do Ministério do Trabalho e Emprego, vai estar lá
esta lista foi retirada por força da liminar concedida. Tá? Isso é direito humano? Então, quando se pensa em direitos humanos, eu quero abranger a ética. E o que é essa ética? Essa ética é desejar, mas não um desejo consumista. Essa ética é ter alegria, mas não alegria omissa. E essa ética é ter uma abordagem acolhedora. A ética é uma arte de viver uma vida boa e não uma boa vida. A arte de poder introjetar, não precisar mais de se preocupar com aquele, entre aspas, deficiente, aquele, entre aspas, minoritário naquela carga de direitos humanos. Ou vê-lo como se estivessem vendo a nós mesmos. Liberdade, igualdade, fraternidade, princípios democráticos, isto sim é ética. Liberdade de quem? Igualdade para quem? Fraternidade ou fratricídio? Né? Nós precisamos mudar isso. E outra, me perdoem aqui, os professores que os senhores terão à frente, não me tomem como comparação às vezes, porque eu sou transgressor. Professor Carlos, essa educação em direitos humanos que nós vemos hoje no Brasil é da Europa. Eu não sei por que nós não devemos e continuamos a plantar o que temos aqui. Não falta exemplo aqui de violação a direitos humanos. Isso não falta. Vamos fazer um estudo nosso agora. Os senhores poderão contribuir nesse nosso estudo. Vamos fazer algo nosso, com a nossa realidade, com os nossos problemas, com as nossas formas de enfrentar, de ter uma educação emancipadora. E os senhores têm, porque eu pergunto, ninguém, nem médico, nem corrupto, nem quem quer que seja, ninguém passou pelas sagradas mãos dos senhores educadores. Ninguém. Ninguém. Certamente o sujeito mensalão já roubava, furtava, para fazer uma linguagem correta, o lápis do coleguinha. Certamente. Certamente ele já tinha essa aptidão de adorar o petróleo alheio. E esses são os senhores com responsabilidade, com vigilância, com tolerância, mas com algo dessa ética forte, que vão coibir essas formações não construtivas. Certa feita eu estava em um mercado, eu fiquei cego por causa dessa praga. Eu estava em um mercado, havia uma senhora na frente com um menininho. O menininho furava os iogurtes, ela falava, faz isso não, filhinho. E eu pegava o iogurte e botava dentro do carrinho. Depois dessa via crucis, ela aportou-se na caixa e eu enfiei o carrinho atrás. Ela terminou, a moça falou, só? Ela falou, sim. Eu falei, não, tem esses iogurtes aqui que a senhora esqueceu de levar. Eu sei que a senhora é uma pessoa muito boa, a senhora não deve ter visto que a sua criança, de forma muito distraída, havia perfurado os invólucros. Ela me deu uma olhada, aquela que penetra a alma, que faz o raio-x do ser, e deve ter dito, bendito sujeito. Ou seja, a família é educadora, a escola é educadora. Não há terceirização. Hoje não tem como a família enfrentar sozinha. A escola e a família estão juntos para a busca de direitos humanos. E o que é um professor, então, com essa postura? É um professor que não usa sedução, nem a manipulação para ensinar. Não faz concorrentes desabridos, idiotas enlouquecidos, patéticos seres dos tablets. Não estou dizendo que eu sou contra isso, contra a tecnologia. Eu estou dizendo o que aquela tecnologia pode oferecer para aqueles direitos humanos. Chega alguém com um tablet e outro com um tablete de fome. Como é que fica a relação daqueles dois seres? Um odeia o outro.
nós estamos criando ali naquele circuito uma luta de classes. Já pararam para pensar nisso? Ali nós podemos estar fomentando as distorções dos direitos humanos. Vamos colocar as coisas onde elas devam estar. Hoje a instrução é papel secundário. Qualquer um hoje que for alfabetizado entra na internet e nos dá aula de conhecimento, mas não nos dá aula de valores. Direitos humanos é a busca desses valores. É muito fácil dizer, repetir. Agora eu pergunto, reproduzir é a mesma coisa que produzir? Fazer cópias de um livro é a mesma coisa que escreveu? Pois é. Os senhores estão aqui para escrever a história contínua desses direitos humanos. Não para ser papagaios de pirata, repetidores de ideias enlatadas e europeias, muitas delas. Os senhores estão aqui para produzir. Esse curso incita e cobre mesmo, sem dó nem piedade, menos de mim. Um pouco de piedade para mim faz bem, afinal de contas eu estou numa situação de vulnerabilidade. Mas cobrem isso, cobrem trocando ideias, cobrem fomentando essa produção, porque se não forem os senhores, quem será? Os políticos, de uma hora para outra, vão ser assim abduzidos por uma ideia ética. Isso não é sonho, isso nem pesadelo resolve. Serão os senhores que formarão esse ser, que um professor que não estimule a competição. Olha, seu colega tira nota melhor do que você. Que direito humano é esse? Que tolerância é essa? E se nós perguntamos para ele por que ele está passando por esse desnível às vezes, a mãe dele canta para o pai entre tapas e beijos, e aquele dia foi só tapa. Ele está trazendo um problema estrutural. Nós não olhamos, nós não vemos, nós não queremos ver. Isso é direito humano? Não. Isso é qualquer coisa. Um professor que seduz, procura levar uma pedagogia apenas sedutora, não é um professor voltado aos direitos humanos. Um professor manipulador, um professor que acha que o conhecimento dele é o melhor. Dizia Confúcio, ensinar é a metade do aprender. Esse professor que manipula, esse professor que se acha melhor do que os outros, infelizmente não tem nem a metade. Está carecendo de aprender. Nós somos aprendizes pela vida, construtores dessa estrutura de direitos fundamentais e depois de direitos humanos. É uma brincadeira que não interessa para vocês. Tá? Essa é uma coisa lá minha e da professora Aline, que foi uma provocação para ela. Isso não interessa para vocês. Nós somos construtores dessa base dos direitos humanos. Um professor que não olha a diversidade de gênero, aquele aluno é um viadinho. Deixa ele ser viadinho. Respeite-o como viadinho. É uma liberdade de gênero. Ou seja, também é preciso entender essas diversidades étnicas. É aquele negrinho ali, pretinho. Não estou dizendo que nós não podemos nomear, mas não vamos nomear no diminutivo. Vocês já observaram que o diminutivo às vezes carrega a discriminação? É viadinho, pretinho, boiolinha. Ou seja, nós já diminuímos o ser para nós nos parecermos maiores do que o ser. Isso tem um nome em psicanálise: narcisismo. O sujeito que acha que é o mais belo, mais inteligente e não sabe que é o mais patético naquela cena. Então, cuidado! Vamos observar como é que nós estamos sentindo
Como que nós sentimos quando entra alguém diferente de nós? Nós temos um ranço de achar que o diferente é contra nós. O sujeito fala, sou islã, a gente fala, sou cristão. Ah, eu sou. Umas vezes uma senhora chegou bem gordinha, estava aproveitando do momento e tocou o interfone e disse, eu sou portadora de cegueira. Eu falei, parabéns. Eu sou portadora de AIDS. Eu disse, parabéns, eu sou portador de cegueira. Ah, o senhor é cego? Sim. A senhora é idética? Sou. Ah, que bom, estamos aqui juntos. Mas eu queria pedir um dinheirinho para o senhor. Eu falei, mas o ceguinho não tem dinheiro, né? A coisa vai. Então, o que é que eu estou mostrando com isso tudo? Eu estou mostrando que a gente deve respeitar o outro, entender? E, aliás, portador de deficiência. Nem é portador de deficiência. Você é de pessoa com deficiência. Olha, o senhor é portador de deficiência de RG, de CPF. Quer dizer, são terminologias desusadas, são terminologias que não cabem mais numa pleiade dos direitos humanos. Somos pessoas com deficiência, somos pessoas com diferenças étnicas, diferenças religiosas, diferenças de opção sexual. Aí, aliás, eu sou muito contra um tema chamado homoafetividade. Professora Maria Berenice, eu discuto muito isso, é uma professora que inventou esse termo, tá lá no dicionário. Um dia eu cheguei numa palestra e disse para todo mundo, bom dia, eu sou homoafetivo. O pessoal achou estranho, que eu cheguei com a Cris, assim, mas será que ela só step, assim? O rapaz não... né? Olha, todos nós temos afetividade com o outro, não temos? Ou se vocês do mesmo sexo falarem que não tem afetividade comigo, vou sair correndo. Nós estamos na idade da pedra, na caverna. Por que não falar homossexualidade? Por que a gente põe tantos nomes para não enfrentar o problema? Para não dizer, adorei a professora Rosa. Falou, olha, eu tenho uma aluna, alguém lá que é cega. 4 letrinhas resolveu o problema. Ah, o fulano é portador de deficiência, é cego. Mas nós, para sermos politicamente corretos, nós inventamos, às vezes, essas farsas psíquicas e farsas ideológicas. Geralmente, quem faz isso são os maiores, são um grande número de pessoas que infringem, que não respeitam os direitos humanos. Direitos humanos é para formar cidadão. E que é ser cidadão? Pacato cidadão da música? Não. Gostei demais da professora Edmar Ferretti. Ela destruiu minha apresentação. Ela acabou comigo. Porque eu tinha trazido slide. Depois, se vocês quiserem, pode pedir que o Carlos providencia esses slides que eu ia falar aqui. Quando eu a vi tratando com a arte daquela maneira, quando eu escutei aquelas letras, quando eu escutei que aqui tinha professora de arte, eu aboli aquela coisa horrorosa que eram os slides para essa noite inicial. Aboli, fiquei com vergonha de mim mesmo. E respeitando aos senhores, eu disse, não é possível, eu tenho que deixar isso. Há um irmão do professor Carlos aqui que passou uma semana fazendo esses slides. Certamente lá fora ele vai com muitos direitos humanos, ele vai me perguntar. Deixei apenas uma frase do Balestreri. Está aí a frase, não está? Grávia. Humanizemos. E que será um professor, um estudioso, alguém que lida com educação e direitos humanos. É um cidadão. E que é um cidadão? E o que é ser cidadão? É um inconformado. É alguém que é inconformado com o estado das coisas. É muito simples. Quem está conformado com tudo tem um nome, preguiçoso. Aquele que diz que, sou velho, burro velho não aprende a andar, bate um chicotinho nas costas para ver se não anda. E para que nós precisamos disso? Se tem os senhores a oportunidade de estar numa universidade federal do
porte dessa? Por que que os senhores vão se deixar levar por uma história interessante? Disse uma lenda que um dia um jovem, e às vezes quando a gente é jovem, a gente é muito atrevido, graças a Deus. Eu acho lindo esse jovem, mas transgressor. Não estou dizendo transgressor para o ilícito. Estou dizendo aquele sujeito que ainda sonha que reforma o mundo. Porque o problema não é ser idoso, o problema é ser velho. E os senhores vão sair daqui com um problema sério psicológico agora. Velho é aquele que acha que não é mais capaz de mudar coisa nenhuma. Esse é velho. Aquele que com 80 anos ainda tem o vigor da reforma, esse é idoso. Então é muito fácil fazer um diagnóstico. Se estamos sendo velhos ou se estamos sendo idosos. Para os direitos humanos não podemos ser velhos nunca. Podemos até ficar idosos. E o jovem olhando um senhor disse, numa praça pública, olha a discriminação. O senhor está só? Quer dizer, poxa, o senhor está de idade, né? Só que não tem ninguém cuidando do senhor, mas na verdade é assim para dar aquela faladinha, olha, viu, a família não cuida, os amigos não cuidam. Ele disse, depende do ponto de vista. Para você, certamente eu estou só. Aí o jovem olhou e falou, mas que coisa curiosa. Além de velho, deve estar demente. O senhor faz o quê? Eu, meu jovem, eu cuido 6 animais. O jovem deu uma olhada, falei, é um caso de esquizofrenia grave, né? Vamos interná-lo imediatamente. É a outra forma que a gente tem de discriminar. Alguém que pensa diferentemente de nós, a gente já diz, é louco, é esquizofrênico. Tudo que nós temos de conquista da ciência foi graças aos loucos. Os sãos não fizeram nada. Ou eu estou enganado? Loucos no sentido da reformulação. O senhor tem 6 animais? Tem. Eu tenho 2 falcões. Ah, é? É. 2 águias. Ah, é? É. E eu tenho um jumento e um leão. O senhor tem certeza? Claro, meu filho. E você também. Eu não tenho nada disso não, senhor. Eu sou jovem. E daí? Aí ele falou, são os 2 falcões, as 2 águias são as minhas mãos. Que às vezes não são mãos, às vezes são garras. Quando nós tocarmos num semelhante nosso, sem tolerância, sem respeito de igualdade, de liberdade, sem uma visão na dignidade daquela pessoa humana, são garras afiadas, terríveis. E o jumento? O jumento é meu corpo, é preguiçoso. Meu professor de educação física, meu jumento não gosta nem de dar uma mexidinha. Meu jumento gosta mesmo é de ficar na dele, de boa. E é preciso estimular esse jumento. E eu estimulo esse jumento. E o leão? O leão é o meu sentimento, que às vezes ruge, que às vezes fala mais alto, que às vezes acha que é o dono da razão. E eu pergunto, quando nós estivermos tratando o outro, sem nos olharmos no outro, nós estamos sendo o falcão felino, a águia terrível, o jumento que dá patada e o leão devorador. Não é esse o campo dos direitos humanos. O campo dos direitos humanos caminha para a fraternidade. Ver a nossa individualidade imersa na coletividade. E ver a coletividade imersa na nossa individualidade. Por que a professora Edmar Ferretti me acabou hoje? Com aquele maldito coral.
Por quê? Porque aquele coral trouxe vida. Aquele coral me tirou da zona de conforto dos slides. Aquele coral, aquelas vozes se misturaram, se afinaram e nos deram show. Qual a voz ali foi mais importante? De um preto ou de um branco? De um baixo ou de um alto? De uma mulher ou de um homem? De um japonês ou de um polonês? Me digam, qual a voz ali foi mais importante? De um todo. Direitos humanos é entender que cada um daquele coral representou e muito bem o seu papel, afinizado harmonicamente. Isso são direitos humanos. Não é ver aquela baixinha, será que ela canta? Aliás, isso é muito comum com o cego. Um dia eu fui dar uma palestra, parei, que eu ainda vejo esses números bem grandões, e parei e tal, e o pessoal ficou olhando, será que isso fala? Aí só de propósito, um psicanalista sádico é ótimo, aí eu mexi, deixei passar uns 30 segundos, eu deixei oriçar mais, eles se excitarem com o meu silêncio. Silêncio também excita. Às vezes muito falam demais por não ter nada a dizer. E eu fiquei quieto. Passados um minuto e pouco, eu disse, boa noite. Eles ficaram tão decepcionados. Eles tinham certeza que eu não falava. E isso é interessante. Naquele coral, alguém teve dúvida que aquele coral apresentaria? Alguém de nós hesitou? Será que essa professora Edmar Ferretti, que deve ser mais velhinha, assim pela voz, viu, Aline? Eu não vi. Ela é velhinha? Não, mas idosa. Ninguém me corrigiu. Eu fiz isso de propósito. Mas idosa, ela regeu aquele coral. Nós tivemos dúvida do sucesso daquele coral? Por quê? Só por causa da música? Ou por causa do trabalho, da harmonia, da responsabilidade que nós tínhamos certeza que ali aconteceria? Isso é direitos humanos. Direitos humanos, esse conjunto de nós nos responsabilizar. É do governo, é do Papa, é nossa responsabilidade. Nós podemos melhorar. Nós nos tornando melhores, nós melhoraremos. Aqui, recentemente, aconteceu um fato interessante, professor Carlos. Querido amigo Carlos, querida amiga Aline, querida amiga professora Gláucia, se ainda estiver. É corajosa. Eu cheguei no aeroporto de Uberlândia e uma pessoa... detector de metal. Maldito cinto aqui pega em alguns detectores. E o de Uberlândia não gosta do meu cinto. E eu passei, pi. A moça da companhia aérea estava me guiando. E ela disse para mim, o moço disse, tira o cinto. Eu disse, sério? Ainda bem que ele pediu só para tirar o cinto. Eu já comecei a ficar preocupado. Olhei para um lado, olhei para o outro. Eu disse a ele, o senhor não pode usar raquete? Ele ficou em silêncio, eu disse, aquele negócio de mão que passa assim, vai que ele acha que raquete é outra coisa, né? Vai que eu estou sendo técnico demais. Ele usa raquete, matar mosquito, coisa do gênero. Ele disse, eu quero que o senhor tire o cinto. Pois não, tirei o cinto. Aí eu deixei cair o prendedor. Cá para nós, como diria Ana Carolina, só de sacanagem. Aí ele, o cinto. Eu imagino que eu também imaginava que fosse. Bela descoberta. Não falei. Pois não. Eu comecei a olhar para cima e disse assim, tá faltando. Para cima. Tá faltando o quê, meu senhor? Tá faltando. Tem uma fila ali, problema seu. Por que o senhor não usou a raquete? Mas o senhor tem uma fila ali. Problema seu. Mas o que está faltando? Tá faltando. Então, se eu olhasse para baixo, ele ia descobrir, né? Tá faltando o quê? Eu fiz 1 minuto mais ou menos,
olhei e falei assim, o passador do cinto. Ah, sim. Ele pegou o passador, o senhor põe, tá aqui o passador. Eu falei, não, senhor, segura o passador para mim, por favor. Vou humanizar esse indivíduo. Pensei comigo. Aí ele pôs, segurou o passador, eu passei bem devagarinho. Ele, senhor, vamos com calma, porque eu já estou muito nervoso. Aí terminei, sentei-me, chamei a moça, falei, vai lá na Infraero, busca, por isso que a gente não pode ser omisso, busca o relatório, fiz, é uma empresa terceirizada, contei toda a história e falei, eu vou cobrar um curso de formação. Muito bem, passou o tempo. Eu viajo bastante e tal, um dia estou eu, na mesma companhia, com a mesma moça. Aqui em Uberlândia sempre é quase a mesma moça. Mas tudo bem, né? Estou denunciando já quase a companhia por uma questão de hora extra. Aí a moça falou para mim, ela, senhor, é aquele. Moça, aquele? É ele. Moça, é ele. É aquele do cinto. Ah, é. A companhia aí me ligou depois, disse que tinha passado, o rapaz tinha passado todos os funcionários por um curso de preparação de direitos humanos, né? E aí ele passou, pois não, senhor, disse, é o cinto. Pi. Ele passou a raquete, pois não, senhor. Olha, pois não, senhor. Senhor, mas que bonito. O senhor fez o curso, né? Fiz. O senhor aproveitou muito, né? O senhor me permite lhe dar um abraço de gratidão? Mas como assim? O senhor não foi orgulhoso. O senhor não pôs seu emprego a perder. O senhor se imaginou e viu que o senhor trata com humanos, com velhos, com cegos, com estropiados. Senhor, isso foi uma grande lição para mim. Eu disse para mim também. Portanto, tenhamos todos nós essa grande lição da humildade. Nós todos estamos construindo esses cursos no grande curso da vida. E o professor Carlos, no começo já falou de TCC para os senhores. A professora Josiane vai espantar, viu, Carlos? E eu fiquei olhando, mas TCC do Carlos é de muita responsabilidade, de muito amor. É uma construção com carinho, é pedagógico o que ele faz. Não é um trauma continuado, tá? É um termo de conscientização de cada um. Isso é TCC para nós. É um termo de conscientização, é a doação de cada um. Isso é o TCC para nós. O TCC para nós será esse feedback que os senhores vão nos dar. Os senhores vão construir conosco. Os senhores são a ponte. Uma vez 2 irmãos brigavam assustadoramente. Um foi viajar e pediu para o outro, faça um muro, não quero ver a cara daquele desgraçado. E quando a gente está com raiva de nós, dos direitos humanos, a gente nunca quer ver a cara do desgraçado. Por quê? Os senhores vão ver comigo depois em psicanálise que a gente tem medo de ver a gente mesmo. A gente morre de medo de saber que a gente é também prenhe de deficiências. Tá? A gente não gosta desse negócio, não. Aí ele foi viajar, quando ele chegou, não viu o muro. E assim eu quero terminar com os senhores. Não viu o muro. Eu prometi para o Cássio que eu terminava 10 horas. E é 10:01. Estou devendo 1 minuto. E ele não viu o muro. E olhou uma ponte. E o irmão dele veio correndo. E disse, ainda bem que você chegou, meu irmão. Ainda bem que vocês chegaram. Meus amigos queridos. E façam a travessia por essa ponte, sabendo que os senhores são construtores dessa ponte e são também contribuintes para essa ponte, e além de tudo tem uma ponte aqui de fraternidade. E boa noite.
sei se vocês estão odiando ou detestando, né? Aquilo que eu disse, não tem meio termo, né? Ele tinha antes de ontem, aliás, me passou até os slides, nós conversamos, né? Estava tudo organizadinho, eu fiquei surpreso, eu não sabia também. Foi a professora Edmar Ferrer. Maldita professora Edmar Ferrer. Um grande amor, professora, quando a senhora assistir, saiba que a senhora mudou os nossos corações. Então, para esse nosso primeiro encontro, foi realmente, foram momentos, né? Vamos nos resumir ao professor, mas que fechou com chave de ouro. E como, volto a repetir, é um processo em construção que vocês todos vão contribuir, registrar, tenho certeza. Só por fim, meu agradecimento novamente ao professor Emerson de Lonsandim. Eu disse sempre, meu escudeiro.